Bem-vindos de volta ao Direito a Falar. A nova lei da contratação pública eletrónica está a causar alguma polémica, com empresas do setor a queixarem-se de que a mesma põe em causa a concorrência. Para nos ajudar a analisar este tema, é nosso convidado o advogado Nuno Pimentel Gomes, associado sénior da PLMJ, a quem desde já agradeço a sua presença neste Direito a Falar. Muito, Filipe. E gostava de começar por lhe perguntar que mudanças é que esta lei traz? Basicamente, esta lei acaba por trazer para si, primeiro, um regime sancionatório que até agora não existia. Depois, um regime de licenciamento das próprias plataformas eletrónicas. Portanto, estamos a falar das plataformas que gerem, aliás, das empresas que gerem as plataformas através das quais são vendidos serviços ao Estado. Exatamente. Estado e às câmaras. Exatamente. Da forma como a administração pública e as entidades adjudicantes que se obrigam ao Código dos Contratos Públicos se relacionam com os operadores económicos. Portanto, isto para quem está em casa a perceber, quando uma entidade pública quer contratar um bem ou um serviço, recorre a uma plataforma destas para adjudicar aquele contrato, no fundo. Para adjudicar e para toda a tramitação, ou seja, de uma forma desmaterializada e de uma forma que não tenha um caráter em termos de papel e em termos de burocracia, é feita através da internet. Obviamente que para obter exatamente esse desidrato são necessários requisitos, quer em termos técnicos, especialmente em termos de segurança, que as plataformas precisam dar início de ter para conseguir efetivamente completar e terminar no momento em que há uma adjudicação por parte da entidade adjudicante e sabendo que aquilo que eu disse ou que alguém disse no início do procedimento corresponde àquilo que no final será celebrado com a administração. Ou seja, saber que quem apresentou a proposta foi alguém que está mandatado pelaquela entidade para apresentar a proposta e que no final o contrato vai ser celebrado com aquela entidade pelo valor que foi apresentado, ou seja, naquelas condições. Naquelas condições. E é tendo exatamente em vista ou tendo em consideração essa preocupação de segurança que agora, envolvidos 7 anos após o primeiro quadro legislativo, através de um decreto-lei e uma portaria que surgiram em 2008, que é possível ao legislador, a mando de uma certa renovação e tendo em conta a experiência dos últimos 7 anos, permitir um upgrade relativamente ao quadro legislativo. E Portugal foi pioneiro nesta área, sim, a nível europeu. Exatamente. Este era um movimento que já vinha desde 2004, 2005, com o professor Mariano Gago e com o Diogo Vasconcelos, que depois em 2005... No fundo, colocou-se tudo o que é contratação pública de câmaras, ministérios, institutos públicos, feita através da internet e através destas plataformas. Sim, o Código dos Contratos Públicos em 2008, em Portugal dá o tiro de partida em termos comunitários, coisa que só agora em 2014, com a nova geração de diretivas comunitárias, é que os nossos restantes parceiros europeus vão correr exatamente atrás do prejuízo e vão atrás de nós. E portanto, desde que esse sistema existe, tem havido queixas de algumas empresas e de alguns fornecedores do Estado de que existem custos excessivos, por exemplo, custos com documentos que são necessários para poder instruir os processos de candidaturas, etc. Esta lei tenta acabar com isso? Tenta regular essas práticas? Esta lei tenta acabar com essas práticas, mas não sei se de a forma mais correta, porque eu julgo que desde o início que esta ideia do e-procurement e desta contratação ao abrigo, ou uma contratação feita de uma forma desmaterializada e de uma forma eletrónica, padece de um vício, de um pecado original tremendo, que é dizer que isto é gratuito. Mas se é gratuito, alguém terá e foi uma escolha de Portugal, de termos não uma plataforma única em que o Estado concessiona ou que o Estado desenvolva tecnologicamente uma plataforma em que todas as entidades adjudicantes tenham de socorrer apenas daquela para adjudicar os seus procedimentos, mas decidiu de uma forma relativamente aberta para a concorrência permitir que todos aqueles que, cumprindo os requisitos técnicos e os requisitos em termos de segurança, possam desenvolver essa atividade. Ou seja, e como o Estado, ou seja, as entidades adjudicantes pagam valores irrisórios a essas plataformas depois têm que cobrar
Não tem que ter fonte de receita, não é? Eu julgo que não há propriamente uma causa e efeito entre os valores irrisórios e Há contratos de 30 euros e 40 euros. 50 euros, Anda lá perto. alegadamente. Mas eu julgo que, acima de tudo, o que houve foi, em certos momentos, uma necessidade das entidades adjudicantes tentarem, de outra forma, socorrer de outros expedientes para continuar a sua... E os tais custos que por vezes se fala no mercado. Sim, porque esses custos não são mais do que alguns expedientes que foram encontrados porque a lei efetivamente não definia o que é que se pretendia, ou o que é que deve ser entendido para desenvolver um procedimento contratual, integral e de uma forma completa na plataforma. Mas nós passamos de um ponto em que estávamos no 8 para um ponto em que chegamos, se calhar, ao 80, em que nós, num decreto-lei, acabamos por ter uma especificação demasiado detalhada do que é que nós entendemos para desempenhar ou para o decurso de um procedimento pré-contratual. Eu acho que, em termos atuais e da forma como a tecnologia evolui quase diariamente, estar a descrever o e-mail como um meio de comunicação apropriado é algo que, se calhar, pode ser um pouco perverso, porque, se calhar, dentro de 1 ou 2 anos... Há outra tecnologia qualquer, há outra tecnologia muito mais prática e, se calhar, passamos a ter um decreto-lei que não é mais do que um cemitério ou um relicário de tecnologias ultrapassadas. Mas este decreto-lei tem várias novidades. É a questão do regime sancionatório. Exatamente. Há a questão da interoperacionalidade das plataformas, ou seja, entre as plataformas. Um fornecedor pode concorrer a um determinado concurso usando uma plataforma diferente da plataforma que é usada pela entidade adjudicante. Esse é um conceito muito interessante e que acaba por ser visto como quase pedra de toque por parte de quem esteve na gênese desta alteração legislativa. A ideia é que também promove a concorrência, no fundo. Poderá... Por parte do Governo. Isso é o que o Governo defende. Sim. O cenário que nós temos atualmente é o Filipe, em termos individuais, se pretender contratar comigo, precisa de socorrer da plataforma eletrónica que eu tenho. A ideia deste regime é que o Filipe pode manter a sua plataforma eletrónica, eu posso manter a minha plataforma eletrónica e os dados que são cruzados, ou seja, o Filipe, quando submete a sua proposta, eu vou recebê-la de uma forma integral e de uma forma íntegra e saberei que foi o Filipe que a submeteu e que aquela é a sua expressão de vontade. Isto, no fundo, se, com a lei anterior, se eu quisesse, por exemplo, fazendo uma analogia com as telecomunicações, se eu quisesse telefonar-lhe, tinha que usar a sua rede para poder falar consigo. E com a nova lei, a ideia é que eu posso ligar da minha rede para a sua, no fundo. Certo, mas isso também não impedia que as operadoras fizessem acordos por trás para obter exatamente essa interoperabilidade, porque eu depois só podia utilizar aquela rede e não a outra. Acho que, em gênese, a ideia pode ser de algum desenvolvimento por parte do mercado, mas, uma vez mais, nós seremos quase cobaias em termos europeus desta tecnologia ou desta tentativa de interoperabilidade entre as plataformas. Porque nem há casos práticos em termos europeus que digam ou que nos digam já tivemos esta situação em que pusemos a plataforma A comunicar com a plataforma B e, em termos tecnológicos, isso é possível. Mas nós estamos a correr um pouco, ou queremos desenvolver uma área que, até mesmo em termos europeus, não está nada desenvolvida. Além de um efeito perverso que esta lei acaba por tentar introduzir, ou que acaba por introduzir em termos regulatórios, exatamente a mando dessa interoperabilidade. Porque, da mesma forma que a plataforma A poderá comunicar com a plataforma B, quem está por trás da gestão da plataforma A terá de ter conhecimento de dados técnicos e de dados tecnológicos por parte da plataforma B para que permita exatamente essa interoperabilidade. Portanto, há o risco de segredos comerciais de cada uma das empresas. Exatamente. Uma questão que foi apontada exatamente por duas entidades que acho que são altamente insuspeitas no quadro português, que foi a Autoridade da Concorrência e o Tribunal de Contas,
que, quer nas audiências que neste momento decorrem na Assembleia da República, quer em termos de parecer que deram a esta proposta de lei, embora na sua gênese concordem que a mesma é benéfica, apontam... Mas colocaram algumas dúvidas a respeito destes Claro. pontos. A lei está agora em discussão na especialidade, portanto, espera que estes aspectos sejam limados até ser fechada Claro. o documento. Eu acho que esta proposta de lei deve ser vista, acima de tudo, como um bom ponto de partida e não como um bom ponto de chegada. Acho que há imensos aspectos que ainda precisam de ser limados. E muitos têm que ver exatamente com alguns constrangimentos que os operadores económicos, entenda-se as entidades gestoras das plataformas eletrónicas, que estão a detectar na eventual aplicabilidade ou num quadro de antecipação da alteração das suas equipas e por parte das suas estruturas a este quadro. Há um tema que tem sido recorrente nesta discussão, é que, como se sabe, há uma empresa que tem uma cota de mercado, tem cerca de metade do mercado português, ou seja, tem metade das entidades adjudicantes em Portugal recorrem a esta empresa. A nova lei, devido a estas questões que referiu, a nova lei pode, de facto, criar o risco de um monopólio neste mercado? Há esse risco porque aquilo que nós detectamos e aquilo que os estudos que foram feitos por parte do índice, tendo em conta os dados estatísticos dos procedimentos desde 2009 até 2015, denotam que há uma tendência cada vez maior por parte da aglutinação das entidades adjudicantes para os procedimentos. Embora no início pudéssemos contar com quase uns 3 milhares de entidades adjudicantes, esse número tem reduzido de forma dramática, porque a intenção é exatamente conseguir as melhores condições de aquisição. Isso faz com que o Estado junte, ou seja, várias entidades públicas. Claro. Usam a mesma plataforma, no fundo. Uma Secretaria-Geral, em vez de comprar telemóveis para a GNR, para a PSP, para o CEF, poderá fazê-lo de uma forma agregada e lançar esse procedimento. E algo que antes era feito, se calhar, através de 3 plataformas eletrónicas e através de 3 procedimentos pré-contratuais, através dessa agregação dos procedimentos pré-contratuais, acaba por ser feito apenas por uma entidade adjudicante através de um único procedimento. E isso, ou seja, ao mesmo tempo que temos uma redução do universo de entidades adjudicantes e em que temos condições mais complicadas, mais difíceis de cumprir para as empresas que gerem as plataformas, no fundo, daí é que considera que há um risco de se reforçar um monopólio ou um duopólio nesta área em Portugal. No fundo, entregar tudo o que é contratação pública a uma só empresa ou 2 empresas. Poderá não decorrer diretamente da lei, mas poderá ser um efeito perverso que a mesma tem. Porque através de uma eventual captura por parte dessa entidade gestora, por parte de uma plataforma, ou 2 ou 3 plataformas, o que se assiste são procedimentos que muitas vezes são lançados por 3 anos. Imagine que as entidades adjudicantes ou que uma entidade gestora consegue celebrar contratos com a maioria das entidades adjudicantes durante 3 anos, tendo por base um valor contratual muito reduzido. Fará com que durante 3 anos as restantes plataformas não tenham acesso àquele mercado. E como tal, manter estruturas, manter custos ao longo de 3 anos torna-se muito complicado. E como tal, antecipa-se uma possibilidade muito grande de haver uma redução de entidades gestoras de plataformas eletrónicas em Portugal. Neste momento são 7 empresas. São 7, mas na realidade 6. São 6 a operar no mercado. Já é um mercado bastante concentrado neste momento. Sim, um mercado concentrado, e foi um mercado que em 2008 teve de arrancar do zero. E se nós nos consideramos como o ponto mais avançado em termos tecnológicos ou em termos de procurement na Europa, isso deveu-se exatamente às entidades gestoras das plataformas de contratação pública, porque foram elas que, se calhar até perante um quase vazio, não digo legislativo, mas em termos de moldar e de se adaptar ao mercado, conseguiram ser impulsionadoras, não só em termos tecnológicos, desse mercado. Isto para o Estado representou, de facto, uma redução dos custos com a contratação de bens e serviços? Sim, antecipa-se que o valor que as entidades adjudicantes
tem de internalizar em termos de custos com as plataformas eletrónicas nem chega a um ponto percentual. Por isso é um valor relativamente modesto para que toda a contratação pública seja feita de uma forma eletrónica e sem um custo muito evidente para as entidades adjudicantes. Porque o valor médio que oscila na casa dos 11.000, 14.000 euros, contratos de 3 anos para a prestação de serviços de plataformas eletrónicas de contratação pública. Esse valor, se for 5.000 euros por ano, depois depende muito da dimensão e do número de procedimentos que as entidades adjudicantes lançam, poderá ter uma oscilação, vai desde os 50 euros que referiu há pouco, até se calhar casos de 70.000 euros. Esses contratos de 50 euros podem ser considerados dumping. É impossível gerir uma plataforma por 50 euros. Pois. Há uma... mas em termos gerais, ou seja, agora fazendo as contas, desde que este sistema foi implementado, para o Estado, isto representa uma poupança significativa face ao que era a prática anterior, antes do sistema ser eletrónico, antes de aquela altura em que se contratava de outra forma? Sim, porque antes nós vivíamos num ambiente em que o papel e o ato público acabavam por ser determinantes em termos de contratação pública. Ou seja, quem queria contratar com o Estado teria de apresentar a sua proposta em vários caixotes junto à entidade adjudicante, antes do termo do prazo, para que num certo dia, a uma certa hora, todos os concorrentes pudessem abrir o envelope, começar em termos formais a ver quais seriam os eventuais méritos ou falta deles relativamente às propostas que eram apresentados. A questão formal tinha um papel central em termos de exclusão das propostas e como tal, esta alteração para um formato eletrónico trouxe ganhos. Contudo, com esta proposta de lei pode haver essa tentação de voltarmos a certos... Mas porquê? Porque eu entendo que, se calhar, com um regime que vem desde 2008, em termos de litigância, certos temas ainda não estão relativamente fechados. Por exemplo, nós não conseguimos ainda antever, junto de todas as entidades adjudicantes, se o momento em que a assinatura digital qualificada deve ser colocada num documento deve ser antes, durante ou após a submissão da proposta. Ou seja, o quadro atual, em muitos momentos, pode levar a que um interessado tenha de pegar na sua proposta, além de ter de subscrevê-la de forma manuscrita, ter de a pôr a assinatura digital qualificada, carregá-la no seu computador, a pôr uma assinatura digital qualificada, carregá-la na proposta, na plataforma e, posteriormente, voltar a colocar um certificado digital qualificado. Ou seja, há aqui... Ou seja, estamos a burocratizar um sistema que devia ser simples. Exatamente. E é essa preocupação que não se nota muito com esta proposta de lei. Porque esta proposta de lei, em termos técnicos, a parte de segurança e a parte técnica está relativamente bem explícita. Mas parece que é algo que é visto muito para o seu interior, ou seja, a comunicação parece que é muito feita por parte de uma nova entidade que vai ser fiscalizadora e que vai estar em cima essa questão do regulador. Passa a haver um regulador. Passa a existir um regulador. É o INSI. O INSI que vai passar a ter outras competências. Que é também um regulador do setor da construção civil. Exatamente. E vai passar também a ter fóruns neste segmento. Do mercado público, exatamente. Ou seja, mercados públicos, imobiliário e construção. E, portanto, agora a lei está a ser discutida na especialidade. Quando é que se prevê que entre em vigor? Bem, há certas partes da lei que poderão ter um desfazamento temporal relativamente à sua entrada em vigor, porque, embora esta proposta de lei, em grande parte, possa significar o somatório entre duas leis que já existiam, ainda assim vai ser necessário ser regulamentada através de uma portaria. Essa portaria que irá trazer obrigações em termos, nomeadamente em termos de taxas e em termos de requisitos para que as plataformas estejam no mercado. E nesse caso limite, nós poderemos ter, por exemplo, o caso da interoperabilidade que deu há pouco, está previsto
que demora até 90 dias para a entrada em vigor. Nos próximos meses. Exatamente. Muito bem, muito obrigado por ter vindo aqui ao Direito a Falar. E nós voltamos na próxima semana com novos temas e com novos convidados.